Fala, programador! E aí, cara, o que você anda programando? Galera, no vídeo de hoje eu vou falar de um assunto que parece que tem político aí querendo entrar na área de tecnologia, né? Estão falando aí que um certo político vai regulamentar a área de tecnologia, pelo menos é isso que estão com vontade de fazer. Independente de quem vai fazer, galera, se tiver surdunço, um ou outro vai acabar puxando para esse lado. Será que vai ser bom pra gente? Bom, a gente já vai saber sobre isso. Meu nome é Samuel Ferreira Duarte, eu já trabalho na área de programação faz algum tempo. E galera, caso você esteja gostando dos vídeos, mas só se você estiver gostando, se inscreve no canal para dar aquela força para mim, beleza? Bora pro vídeo. Seguinte, gente, ó, eu já vi pessoas me pedindo bastante isso aqui no canal, já foi umas 10 pessoas pelo menos, falou, Samuca, comenta pra mim aí, tem um cara aí que tá falando que vai regulamentar a área de tecnologia. Eu até peço pra vocês não ficarem falando de política no canal aqui embaixo, tá, galera? Independente da sua opinião política, eu vou respeitar, eu só peço que vocês também respeitem as pessoas, porque nós somos um país que tá polarizado, temos 50-50, 50-50 pros dois lados, então eu acho que não vale a pena a gente pegar e entrar nesses assuntos. Peço por favor que vocês separem isso. E hoje eu estou vendo bastante política como se fosse time de futebol, né? E ou seja, isso pode gerar frustrações e raiva nas pessoas. Então, só para deixar bem claro, né, galera? Por favor, tenha o bom senso. Eu sei que é uma coisa que mexe muito com o coração da gente. E eu já perdi amizades por causa disso, né? A pessoa ficou com raiva de mim. E não vale a pena. O conselho que eu disse para você, galera. Seja lá qual a sua opinião, seja lá qual a sua razão, não vale a pena. Por favor, não faça isso, tá bom? Voltando pro vídeo, galera. Então é o seguinte, estão falando que vão regulamentar a área de tecnologia e eu tenho algumas ressalvas sobre isso. Eu diria primeiro ponto, galera, já até para deixar claro, né, para não ficar atacando um lado ou outro, que não é o fato que um político falou ou não. Se acabar virando uma tendência a falar sobre isso, independente de quem ganhe a presidência, eles vão regulamentar, seja quem for. Eu vou dar um exemplo aqui na minha cidade, né, que um cara estava falando muito que ia transformar todas as pistas em binário, né? Mudar o sentido tudo para o mesmo lado das pistas. E esse cara ele não tinha chance de ganhar a eleição. Mas por garantia, o cara que ganhou a eleição implementou a ideia do outro, para que o outro já não tivesse a mesma ideia na próxima eleição. Você está entendendo o que eu quero dizer? Então assim, político quando ele vê que a ideia é boa, ele pega a ideia, se apropria da ideia para ele. Então por isso que eu falo para vocês não pensar naquela pessoa, mas às vezes, muitas vezes, o que está rolando, né? De fato na área de tecnologia como um todo. E falando sobre de fato, galera, o que vai melhorar ou piorar, eu diria que tudo depende. Tudo depende, galera. A nossa área hoje ela não tem regulamentação nenhuma. Isso existe uns problemas graves na área aí, tá, galera? Eu vejo... É um assunto bem polêmico para se falar, mas a gente hoje não tem um sindicato mesmo que fale pela gente, que tenha a nossa voz, né? E eu acredito firmemente que talvez não seja o caminho correto ter uma regulamentação também para o lado da legislação, eu digo legislativa ali, por causa do governo. Por quê, galera? Porque nós somos da área de tecnologias, é que entendemos de fato o que está acontecendo com a gente. E a gente já tem o paradigma que muitas vezes a gente tem de enfrentar pessoas de administração, pessoas de outras áreas, né? Que tem uma visão muitas vezes diferente do que é tecnologia. As pessoas acham que são muito imediatistas, acham até ter o jargão da área, que as pessoas falam que é pastelaria fazer programação, né? Porque todo mundo quer que a gente desenvolva software a lote e entregar toneladas de software um atrás do outro sem parar. E isso vem da falta de visão, muitas vezes, de quem está fazendo a gestão, que normalmente está envolvido na área de tecnologia, mas não é uma pessoa que de fato entende nada, ou às vezes até entende, mas é malicioso, é uma pessoa mal intencionada, nem sempre, mas às vezes, essa pessoa ela quer tirar o máximo, e se você espanar, se você ficar doente, se acontecer alguma coisa com você é substituível, porque o mercado, eu costumo falar isso, o mercado está aquecido, mas também está com muita gente querendo uma vaga. Então, ele pode trocar a qualquer momento e tem muita gente que pensa assim, né, galera? Você não quer a vaga, mas alguém vai lá e pega a sua vaga e posso garantir para você que a empresa não fica muito tempo com uma vaga disponível. Eu até particularmente vi umas empresas recentemente sobre isso e... Às vezes quando a vaga é boa, por exemplo, uma vaga de arquiteto, uma vaga de especialista, a vaga fica disponível por uma semana. É só o tempo de pegar e fazer o teste de todos, saber qual que vai querer ganhar menos, talvez, dependendo da política da empresa, ou aquele que sabe mais. Ou aquele que mais se encaixa na vaga, para ser mais, assim, para eu ser menos político, para ser mais político, mais polido aqui na minha análise, para não parecer que eu estou jogando muita polêmica no ar. Mas galera, falando do assunto de fato, né, que é do vídeo aqui, o que acha que vai melhorar?
Galera, eu tenho medo quando a gente fala dos políticos, porque muitas vezes pode ser que coloque uma regulamentação que trave, que engesse a gente, que coloque mais burocracia e que atrapalhe tantas empresas contratarem, como de fato a gente evoluir como carreira. Hoje em dia, eu só vejo um lado positivo, né? Hoje em dia tem vezes que os salários são muito baixos, assim, para alguns certos cargos e o nivelamento não dá para ser feito. Pode ser que tenha problemas, ou tipo, obrigue a pessoa a ter uma faculdade na área, e tem muita gente boa que não tem faculdade e é bom. Então isso é um problema. Talvez eles inventem uma prova conceitual, né? Uma prova, ou seja, vai ter que gastar dinheiro para você fazer aquela prova e passar. Eu não vejo positivo dessa forma, galera. Eu acredito que tem mais pontos negativos, eu tô pensando aqui nesse momento, do que positivos. Isso é minha opinião, tá? É um vídeo falando minha opinião do Samuca. Eu vejo que a tendência correta que seria da nossa área e é o sonho, e eu gostaria de fazer parte disso de uma maneira positiva. Vai que esse canal do Samuca um dia chega a 500 mil de seguidores, 1 milhão de seguidores, aí Samuca poderia ter um pouco mais de voz para falar por vocês, se vocês acharem que isso é interessante, que vocês acharem que vocês me derem essa honra, né? Para que eu possa aportar a voz de vocês, porque o Samuca não é ninguém sem vocês. Eu sem a ajuda de vocês, eu sou um cara aí aleatório. Então, quando vocês me elogiar aqui, eu agradeço de coração, mas agradeço porque eu sei que você que está me ajudando, cara. É vocês que me dão essa força, que me dão esse poder para poder tentar fazer uma mudança na vida de vocês. E o que eu quero dizer com isso, galera? Eu acho que a gente podia tentar pensar em ter um sindicato nosso mesmo. E quando eu falo sindicato, é que venha de fato, venha dos programadores, não que venha nem de empresa, nem de governo. Porque, por exemplo, eu já vi em algumas regiões onde as empresas se reúnem e fazem um conglomerado, né? Todas elas se juntam e aí fazem uma comunidade, que seria uma cooperativa de empresas onde elas vão pegar e vão regir algumas regras ali, como se fosse de fato não é certificado, esqueci agora o nome, como se fosse de fato um sindicato certificado, um sindicato. E galera, eu vejo isso com um pouco de maus olhos, né? É a mesma coisa do político, né? Como é que o político vai votar o próprio salário? Como é que o chefe vai votar pra gente o que é correto, o que é errado? Existe casos e casos, galera, mas eu acho que o poder, para ser democrático, ele tem que ser dissolvido, ele precisa estar em todos os locais. Hoje eu vejo problemas assim, né? Por exemplo, eu sei que já aconteceu caso, que já foi relatado, já vi isso acontecer, que a empresa fala assim, eu faço parte da cooperativa, né? E eu também e a empresa Y também faz parte da cooperativa. E aí você tem um funcionário que é bom, mas às vezes, sei lá, não está sendo bem remunerado, e ele quer sair de uma empresa para outra e essas duas empresas são da mesma cooperativa. Então as empresas têm um acordo entre elas para que você não possa sair de uma empresa para outra. Porque o seu passe não pode ser vendido. E aí, se você acabar de alguma forma entrando na outra, o cara vai chegar e vai falar para você, vai falar assim, o dono de uma empresa vai falar para outro dono da empresa, pô, você foi lá e roubou meu funcionário. Entendeu? É desse jeito. Então, assim, é o tipo de uma visão que eu vejo um pouco estranho, porque se o cara saiu é porque ele não estava satisfeito, né? E a pessoa não tem propriedade sobre a pessoa assim, né? Não é dono da pessoa, né? Mas antes de vocês acharem que eu estou falando aqui uma fofoca, eu vi isso numa palestra, aqui na minha cidade mesmo. Um grande empresário, né? Dono de uma empresa de tecnologia, não cabe a mim falar qual é essa empresa. E eu lembro que eu estava nessa palestra, já faz alguns anos, né? Eu estava fazendo uma palestra, na época eu estava fazendo faculdade de administração. E ele soltou essa no palco para todo mundo, né? Ele soltou que fulano estava roubando os funcionários dele. E aí depois, pegando o contexto, né? Os dois fazem, todas as empresas aqui da região, elas fazem parte de um grupo aqui, né? Um grupo de empresas. E é o nosso sindicato, por assim dizer. Eles que ditam a regra, eles que ditam nossos direitos e deveres, né? Inclusive os deveres, né? E por isso que eu falo, galera, que mudar para o governo talvez vai ter o mesmo problema de corruptivo. Porque as empresas elas também estão lá no governo, né? Muitas vezes as empresas elas pegam lá, por exemplo, as telecomunicações, as grandes empresas de telecomunicações, elas vão lá e fazem pressão, né? Pô, a gente não está conseguindo pagar as dívidas, não está conseguindo pagar as multas. Aí os caras vão lá e perdoam as multas deles, como foi o caso na véspera da saída da Dilma, né? Rousseff, quando ela foi, um dia antes ela cair, uns dias antes, eles fizeram essas negociações aí das multas, ou foi depois, agora não lembro, mas teve essa polêmica aí,
que perdoaram a dívida das empresas, porque elas alegaram que se não perdoasse, elas iam falir. E, enfim, galera. Então, assim, sempre teve esse jogo ali de cintura, né? As empresas estão muito envolvidas com o legislativo. Até onde isso é legal, eu não sei, sendo sincero para vocês. Na minha visão, às vezes imatura, inocente, assim, de uma pessoa não especialista, eu acho que não é muito certo. E é isso que eu tenho medo quando a gente fala de regulamentar a área, que isso aconteça de uma maneira, de uma camada, uma escalada muito mais alta, né? As empresas ditem regras de, tipo, diminuam ainda mais o nosso valor, porque vamos pensar assim, né? O ideal para qualquer corporação seria pessoas bem especializadas e baratas. Não vamos ser mentirosos, né, galera? Você, quando vai fazer uma manutenção na sua casa, você gostaria de achar um bom profissional que fizesse um bom trabalho e que ele cobrasse pouco. Porque seria diferente uma empresa, né? Então, eu acho que deveria ter esse ponto de equilíbrio. Eu acho que nesse caso, até por causa da bagunça que às vezes eu vejo na nossa área, tá muito aberto, tá tudo muito filosófico, muita coisa assim, não tem controle, inclusive questão de salários, cargas horárias, questão de nivelamento de conhecimento. Hoje em dia a gente não tem nada para isso. Eu acho que se tivesse de vir um movimento de controle, uma ideia de controlar isso, deveria vir do lado dos próprios programadores, de alguma forma. Ou seja, uma comunidade, ou seja, sei lá, os influenciadores, ou seja, bom, os microempresários que têm microempresas, mas que são da área, que são palestrantes, que desenvolvem, que são pessoas que realmente estão preocupadas com a comunidade. Eu acho que são essas pessoas que deveriam pegar e criar o sindicato, criar as leis, criar as regras, as obrigações, e são essas pessoas que deveriam, deveriam bater lá no Senado, né, na Câmara dos Deputados, e colocar lá as ideias. Agora, vindo de gente que não é da área, galera, isso me preocupa. Para encerrar o vídeo, isso me preocupa. Eu acho que eu deixei claro a minha opinião aqui. Eu quero que vocês deixem nos comentários se vocês concordam, se vocês não concordam também. Isso é só a opinião do Samuca. Eu quis externalizar, me pediram para fazer esse vídeo. Eu até me empolguei, falei bastante. Daria para ficar falando até mais sobre isso. Mas, galera, essa é a minha opinião. E deixa seu comentário aí, né? Como eu falei para vocês, o que vocês estão achando. E se estiver gostando do vídeo, né? Se inscreve no canal. Galera, até o próximo vídeo e falou! Ha!